Vamos ler, amados irmãos e irmãs, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o Evangelho reportado por Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. Aqui diz o sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui fala que depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz.
as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. As palavras aqui que acabamos de ler, amados irmãos e irmãs, elas saíram da boca do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós ele é uma referência espiritual, é um modelo neste mundo de trevas e nesse mundo enganador e desequilibrado. Temos aqui que nós lemos que, irmãos, surgiriam falsos cristos e enganariam a muitos. E hoje o que mais nós vemos na Terra é engano e falsidade. Estão trocando a verdade do Evangelho por fábulas que fazem as pessoas se acomodarem nos seus pecados. O Evangelho que ele inclui as pessoas, insere as pessoas, independente dos seus pecados, dos seus atos profanos, eles inserem a pessoa de forma que a pessoa mesmo procedendo dessa forma, ela um dia verá a face de Deus. Estão trocando a verdade do Evangelho por fábulas, e assim as pessoas acreditando naquilo, elas se acomodam nos seus pecados. E vemos aqui, irmãos, que nós vivemos num tempo de engano e num tempo de falsidade. E a abominação, ela já chegou num lugar santo. A abominação da desolação que diz, ou que mencionou o profeta Daniel, ela já chegou no lugar santo. É inevitável que todas essas coisas que estão escritas aqui, irmãos e irmãs, é inevitável que não se cumpra, porque não tem como evitar de se cumprir. Claro que nós lemos alguma coisa e queríamos que aquilo não se cumprisse. Mas aqui não é os céus. E este reino não é o reino de Deus. Aqui, quem exerce um domínio na maioria da humanidade, não na totalidade, mas na maioria, é o príncipe das trevas, que um dia ele tentando o Filho de Deus, ele falou, tá vendo todos esses reinos? É tudo meu. Me foi dado. E se tu prostrares e me adorares, eu darei a ti. Mas o Senhor Jesus, exemplo de lealdade, integridade, de fidelidade, ele falou, vai-te, Satanás, porque somente a teu Deus adorarás e só a ele servirás. Teríamos aqui, irmãos, a gente falar das virtudes, das qualidades que estava no Mestre, nós iríamos levar uma boa parte do tempo desta pregação. Mas só que tudo aquilo que estava nele quando ele estava aqui na terra e se manifestou, ele distribuiu sobre aqueles que largaram tudo para segui-lo. Aqui nesta reunião, nesta noite, nessa concentração de povos, ou de povo, e Deus trouxe um de um lado, outro do outro,
que alguns que vieram até a pé, porque moram aqui perto, outros vieram de transporte coletivo, outros enfrentaram o trânsito caótico, cruzaram a cidade. Tem aqueles que vieram até de outras cidades, de outros estados, mas foi o Senhor que te trouxe aqui nesta noite. E o Senhor, vendo esse esforço, Ele te aprova aqui, por esse seu esforço, esta tua dedicação, esta tua busca, esta tua fome de justiça, esta tua sede de salvação. E tu vieste aqui porque tu tinha certeza e tem que tu não iria escutar fábulas. Porque o trabalho que Deus já desenvolveu na tua vida faz você desejar, ansiar por aquilo que é reto, por aquilo que é verdadeiro. Tem irmãos e irmãs que estão aqui e o Senhor pode falar da maneira mais transparente, da maneira mais clara, que a sua estrutura ela não se abala. E tem outros que o Senhor, Ele tem dificuldade de falar certos assuntos, porque existe algum melindre, existe alguma coisa na sua estrutura que não suporta aquilo que Deus, Ele tem necessidade de falar com alguns. Mas, irmãos, nós não estamos no começo, nós estamos no final. Costumo sempre falar quando Deus dá, nós estamos no epílogo da era cristã. Nós estamos chegando já aqui, como nós lemos, saindo do princípio das dores e entrando na grande tribulação. E ouvimos aqui guerras e rumores de guerras. E a guerra também espiritual é uma guerra acirrada. Não tem um que está aqui e pode falar assim: hoje eu não tive nenhuma luta, hoje eu não tive nenhuma opressão, hoje eu não fui importunado nem importunada pelo adversário, porque a guerra é acirrada, irmãos. Então nós estamos aqui debaixo de luta, debaixo de guerra, debaixo de prova, mas o Senhor, Ele tem nos mantido de pé e tem nos guardado. E se tu continuares debaixo do esconderijo do Altíssimo, o Senhor, Ele te guardará toda a tua trajetória nesta graça. Estão falsificando as Escrituras, estão criando narrativas para fazer o povo acreditar e desviar o povo da realidade. E muitas dessas narrativas, elas não se sustentam, nem pela ciência e nem pela verdade do Evangelho. Mas essas narrativas, elas estão levando os incautos, levando aqueles que estão alheios, que estão distantes, às vezes até presente num santo culto como esse fisicamente, mas muitas vezes distante da espiritualidade. Não consegue compreender o que o Senhor falou. Tem santos ensinamentos aqui que, se nós, irmãos, praticarmos, o Senhor nos guardará. Mas não consegue entender o que o Senhor falou, fugir do mal e da aparência do mesmo. E muitos até conseguem fugir do mal, mas tem uma dificuldade muito grande de fugir da aparência do mesmo. E também acha que a aparência do mal, ela não é tão letal, ela não é tão nociva, ela não pode causar uma tragédia na nossa caminhada espiritual. E muitos não conseguem atentar isso, irmãos. E por conta disso, muitas vezes nós não vigiamos. Isso é tudo ordenança de Deus, é conselhos que o Senhor nos deu. Vigiai e orai sem cessar.
E muitas vezes nós não vigiamos. Ou até oramos, mas não vigiamos. Ou até vigiamos, mas não oramos. E o Senhor falou para que vigiai e orai sem cessar. Irmãos, e o Senhor, Ele se preocupa porque nós estamos nesta guerra acirrada e muitos vão desapercebendo e vão perdendo as virtudes. E quando a pessoa perde e percebe, ela pode até esboçar uma reação, correr nos pés do Senhor e clamar misericórdia. Mas muitos estão perdendo e não estão percebendo. Isso traz a iminência de um perigo muito grande para o povo de Deus. Nós perdermos as virtudes que recebemos do Evangelho e não percebermos que nós estamos perdidos ou perdendo. Aí não conseguimos mais discernir o que é certo, o que é errado, o que é carne e o que é espírito, o que é Deus e o que é o homem, o que é Deus e o que é o inimigo. Porque o inimigo, ele manipula, ele falsifica, ele tenta fazer igual. E muitas vezes nós não conseguimos. Quantos que estão aqui, irmãos, Deus colocou nessa alta e soberana vocação? Sente a virtude, sente a manifestação da presença de Deus no seu ser e não consegue entender. E nesse convívio que nós vivemos, aqui é só um punhadinho, mas o Senhor abençoou muito a extensão deste Evangelho, desta graça. E tem tantos aqui nesse nosso país brasileiro, quantos milhões que estão aqui, irmãos, inseridos na mesma fé através do batismo, na mesma fé, na mesma comunhão. Se nós amanhã formos congregar em outra casa de oração, em outro bairro, o culto vai ser aberto da mesma forma que foi hoje. Os músicos vão tocar no mesmo inário. A configuração dos irmãos e das irmãs dentro da casa de oração é a mesma. Homem do lado, mulher do outro. Encontrará as queridas irmãs com os véus na cabeça. Irmãos, isto cresceu demais. E não só cresceu em números, como também em obras. É que hoje não teve aqui liberdade para contar as maravilhas. Mas se tivesse a liberdade nesta noite, quantos milagres nós iríamos escutar? Que Deus, Ele não cessa de fazer. Ele não se cansa de fazer. É milagre todo dia, é milagre a todo momento, é milagre a todo instante. E Deus, Ele sente satisfação de operar livramentos e milagres no meio do seu povo, porque está escrito aqui que este povo é um povo que lhe é chegado. Irmãos, em vez de o povo santo de Deus se focar em todas essas sublimidades, grandiosidades que Deus cria, que o Senhor faz no nosso meio. Aqui nós temos um exemplo, tem uma irmã fazendo tradução simultânea para os nossos irmãos surdos. Deus se preocupa nos mínimos detalhes. Até quem não ouve, o Senhor se preocupa em irmãos capacitar irmãos e irmãs para vir aqui. E ninguém valoriza. E nós não estamos exaltando o homem nem a mulher. Mas às vezes são 2 anos de estudo, de luta, para aprender a fazer uma tradução, de guerras. Às vezes começam um contingente de 100, 150 pessoas, vai terminar em 30, porque é muita guerra, é muita luta. Mas o Senhor, e tudo voluntário.
tudo voluntário. E tantas outras coisas, irmãos. Se nós formos aqui em Barretos, lá está sendo feita uma acomodação, com mais 94 apartamentos, para hospedar os irmãos que vêm de outro lugar fazer tratamento de câncer. Se nós formos ver minuciosamente e se preocupar em ver o trabalho dos diáconos, das irmãs da obra da piedade, de um cooperador de jovens, de um irmão de ministério, cooperador oficial, de um ancião, das irmãs do espaço bíblico infantil, de um porteiro que, enquanto a gente está na nossa casa, ele está aqui preparando o ambiente para nós chegarmos, de uma irmã auxiliar na porta, de uma equipe de irmãs que vem aqui pela manhã, durante o dia, deixar esse ambiente limpo para nós estarmos reunidos, uma equipe de manutenção que zela da casa do Senhor. Se nós fôssemos aqui enumerar, irmãos que deixam suas famílias, que vão fazer culto de evangelização dentro de presídios, dentro de clínica de reabilitação, outros, Deus deu o dom da música, eles pegam seu instrumento em pleno dia, entra dentro dos hospitais tocando hinos para suavizar ou amenizar o peso que está em cima de um enfermo. Tem tantas coisas, se fosse enumerar aqui, irmãos. Os irmãos que trabalham construindo casas de oração e tantas outras coisas, suprindo necessidade no norte, no sul, no leste e no oeste. E muitas vezes o diabo cega o povo, não todos. Os irmãos não se sintam ofendidos, porque não todos. Mas pegam alguns e cegam o inimigo e começa a focar em alguma deficiência que encontra num irmão de ministério, numa atitude tomada, porque nós estamos sujeitos a falhas, nós estamos sujeitos a tomar uma medida equivocada. Será que nós não percebemos que Cristo orou para escolher 12? E um lá no meio, além dele ser um traidor, ele roubava aquilo que contribuíam para o sustento dos pobres. Ele tinha a bolsa, ele administrava tudo aquilo que entrava, valores, e ainda ele roubava ali. E foi Cristo quem escolheu eles. Mas tudo tem um fundamento e tudo tem um propósito, irmãos. Porque o Senhor deixou aquilo para mostrar que lugar de perfeição é só nos céus. Lá não entra traidor. Lá não entra quem se apodera daquilo que não é seu. Lá não entra o mentiroso. Lá não entra o falsificador do evangelho. Não adianta. A irmandade no amor do Senhor. Ore muito por nós. Para que quando nós subirmos aqui, irmãos, nós apresentamos para a irmandade a verdade. E quando terminar o culto, a gente aqui presidindo, sinta que depois da pregação, o povo ficou encantado com Cristo e não com um dom que Deus nos colocou. Que este povo nesta noite, ao sair daqui, volte mais encantado com o reino dos céus e com a sua justiça também. Que Deus nos guarde. A Irmandade ora para nós, para que Deus nos guarde das falsificações. E que o povo de Deus não deixe o inimigo mudar o foco, começar a focalizar. Aí, ali tem um erro, olha a atitude daquele irmão, olha como resolveram aquela causa, aquela situação. Porque nós mesmos que estamos no meio do povo, ou na frente do povo, nós não somos 100% iluminados. Nós temos a plenitude da sabedoria. Nós podemos falhar, irmãos. Nós vamos aprendendo de valor em valor. Quanto Deus já nos instruiu. Bendito é o Senhor. Aí acontece alguma coisa, vem, porque o que o Senhor ensinou?
Quando Noé, ele se embebedou, veio um filho dele chamado Cão e viu a nudez do seu pai. E quando ele chamou ali, ele viu a nudez do pai, ele começou a zombar, porque Noé tinha feito pela primeira vez o suco da uva, o vinho, e ali ele não sabia que poderia levar a ele se embebedar. Ele tomou e caiu. Entrou o Cão ali, viu o pai, foi no meio dos outros irmãos, começou a chamar e fazer zombaria com o pai. Aí vê o estado que o pai está lá, jogado, sem roupa. Aí tinha um lá, chamado Sem. O que ele fez? Ele pegou, escutou isso, ele correu. Ele correu, pegou uma capa, entrou de costas para não ver a nudez do pai. E cobriu a nudez do pai, para que o pai não virasse motivo de chacota e de zombaria. Irmãos, quem faz ao contrário disso, o espírito das trevas é que reina na vida dele. Nunca um homem tomado pela caridade de Cristo, ou uma mulher, vai pegar alguma deficiência e vai divulgar numa mídia. Nunca, irmãos, ou num canal, e vai divulgar. Porque quem tem o Espírito de Cristo, ele tem caridade. E não faz, e não expõe. Vê o erro, vê que tem um defeito. Corre nos pés do Senhor e ora. E hoje entraram alguns aqui que tu estás envenenado. Mas como no tempo dos profetas, alguém falou: homem de Deus, nós temos fome, queremos fazer um caldo. Falou: pode ir. Saíram colhendo, irmãos, ali, todas as ervas que tinha ali para fazer o caldo. Puseram tudo dentro daquele caldeirão do água fervendo. E quando alguém foi tomar, um começou a cair, outro cair. Alguém falou: homem de Deus, tem veneno na panela, a morte está na panela. Aí ele falou assim: alguém tem farinha por aí? Aí alguém se apresentou com farinha e falou: traz aqui. Jogou naquele caldo, aquela farinha, ela ali absorveu tudo aquele veneno. Falou: agora a morte saiu, pode beber. E esta palavra, ela está vindo e ela vai tirar, absorver todo o veneno que está na vida de alguns. O veneno que está na tua mente, fermentando, querendo te distanciar do Senhor. Hoje Deus vai tirar essas vendas dos teus olhos. Você vai dormir num regozijo tão grande e você vai dar graças. Senhor, eu te dou graças por o lugar aonde o Senhor me colocou. Colocou-me numa alta e soberana vocação. Então seja agora visitado pela presença de Deus e que esse veneno ele saia da tua vida pelo poder desta palavra. Nós, irmãos, não temos que nos conformarmos com este mundo. O conformismo, ele está querendo entrar no nosso meio para que nós nos conformamos com o mundo. Mas o Senhor hoje ele vai por esta virtude que eu estou sentindo aqui e tenho certeza que muitos já estão sentindo. O Senhor vai despertar a muitos para que nós não venhamos se conformar com este mundo. É triste falar isso, mas a situação da humanidade ela é irreversível. E Deus ele entregou o ser humano às suas próprias paixões. E é irreversível. O inimigo conseguiu, irmãos, depois de muito planejar e muito também trabalhar,
conseguiu empurrar a humanidade para um precipício, para um desempenhadeiro. E não tem ninguém que consiga mudar isto, a não ser quando Cristo aparece na vida de um e o Evangelho aparece na vida do outro. Então o ser humano está desprovido daquilo que é divino, está desprovido da semelhança e da imagem de Deus também. Mas ainda tem um punhadinho de trigo no cume dos montes. Tem aqui, irmãos, aqueles que são tratados carinhosamente nas Sagradas Escrituras por o bichinho de Jacó, as lâmpadas acesas. Eis aqui uma reunião de lâmpadas acesas. O pavio que fumega o Senhor não apaga, e a cana trilhada Ele não também esmaga. Ele só quer uma reação nossa. Não vamos facilitar, irmãos e irmãs. E Deus agora derrame pela eficácia da sua palavra conselho na boca dos pais, conselho na boca das mães. Porque até para orientar os filhos está difícil. Criança tão pura. E nós olhávamos e olhamos. Quando uma criança fala, olha que semblante angelical. Hoje se tornou, um semblante angelical se tornou em objetos de desejos de adultos inescrupulosos, que ninguém mais tem confiança, nem no meio da sua própria família. Cuidado com a tua criança. Cuidado com o teu filho. Conversa a realidade, porque é tempo de conversar. Conversa, porque é tempo de conversar. O mundo, ele jaz no maligno, e o ser humano, ele não é mais aquilo que às vezes nós pensamos. E se tu tiver dificuldade de conversar, clama a Deus que Ele te dá luz. E tem às vezes, irmãos e irmãs, cartilhas pedagógicas que ajudam o pai e a mãe a saber abordar certos assuntos para que ele livre os seus filhos desses males que estão aí. E Deus vai despertar algum pai, alguma mãe, porque teu filho, a tua criança está correndo perigo. Deus vai livrar o teu filho e a tua filha das mãos de algum pedófilo. Nós estamos em tempos difíceis, irmãos. E a Irmandade não pode ser tão assim, alheia. Hoje pega uma criança, eles negociam. Tem criança que eles pegam e vendem a 120 mil reais, 140 mil reais. Quantas crianças que somem por dia? E fora, irmãos, a doutrinação que as crianças veem, a juventude também, mas principalmente as crianças, e vem sendo assolada em muitos lugares, falando que aquilo faz parte da grade curricular. Vamos despertar, irmãos. Vamos orar. Pare de perder tempo. Faça calo no joelho. O mal está aí e tu não percebeu ainda. E está entrando na tua casa. Tu vê o teu filho, às vezes, desaparecer por minutos, horas, e tu não faz nem se preocupa. O que ele está intertido? Com quem que ele está falando? O que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Não tem preocupação. Terceirizando ali a educação. E o inimigo lá dentro, sugando tudo aquilo que a criança recebe aqui, recebe no espaço infantil, recebe numa reunião de jovens e menores. Olha, o Senhor me mostrou aqui várias espadas caindo neste momento, irmãos. Vamos reagir, povo de Deus. O inimigo, ele já estava
O inimigo já estava aqui preparando alguma coisa para alguns que estão aqui. Mas neste momento, o Senhor me mostra claramente, o Senhor está cortando um grande laço na vida de alguns que estão aqui. Seja despertado, seja despertada, porque a missão às vezes não está em nós irmos na casa de um irmão ou numa outra cidade. Muitas vezes a nossa missão está dentro da nossa própria casa. E nós vamos ali, irmãos, não fazendo conta, e deixando, e vacilando. Mas, se a sabedoria dos céus te tomar aqui nesta noite, seja sábio, seja sábia. O Senhor vai te enobrecer e te enriquecer pela sabedoria dos céus. E o Senhor manda dar uma ordem: ignorância espiritual, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ela vai sair do teu caminho, da tua vida, da tua mente. A ignorância espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, ela vai sair da tua vida, do teu caminho. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor vai te despertar pelas madrugadas. A partir de hoje, uma comunhão santa vai te tomar. Tu vais ser um homem diferente, tu vais ser uma mulher diferente, vai andar em comunhão. Quando alguém encostar perto de ti, carregado de uma legião, aleluia, o Senhor vai te mostrar e vai ali, aleluia, te colocar de acordo numa comunhão santa e falar: meu filho, chama pelo sangue de Jesus Cristo, minha filha, chama pelo sangue de Jesus Cristo. Quando tu vai deixar o teu filho, a tua filha na escola, o Senhor, ele já vai destacar um anjo para estar do lado do teu filho, da tua filha. Vamos sair, a perua está lá, aleluia, buzinando, ou vamos que já está perdendo a hora. Não, ajoelhe aqui, vamos fazer uma oração. Bendito é o Senhor, e Deus vai guardar. Sentiu de orar, impor a mão na cabeça do teu filho, da tua filha. Receba o dom de abençoar a tua geração. Receba o dom de abençoar a tua geração. O abraço virtuoso que tu der no teu filho, na tua filha, pode sentar lá na escola do lado de quem for, ele pode voltar com fluidos de alguma coisa das trevas, mas quando entrar na tua casa e tu abraçar: paz de Deus, meu filho, a paz de Deus, minha filha, o Senhor vai fazer cair isso tudo por terra. O Senhor quer consagrar a tua casa, como foi espargido, aleluia, nos umbrais da porta lá no Egito, sangue do Cordeiro. Quando o espírito da morte passou, a morte não entrava onde que tinha o sinal do sangue do Cordeiro. O Senhor quer santificar a tua casa, o Senhor quer guardar os umbrais da tua casa. Se tu dentro da tua casa conseguir agradar a Deus, e Deus passar pelas madrugadas, não vê tu com os teus olhos nas coisas imorais, ou perdendo tempo com tantas outras coisas, mas se Ele passar na tua casa e vir, Ele enxergar tu lá ajoelhado, ajoelhada, buscando a presença de Deus, tocando o teu órgão, tocando o teu violino, tocando o teu violão, conversando das coisas de Deus, pode ter certeza de uma coisa: quando a tua família entrar pelos umbrais da tua porta, o que for ruim não entrará na tua casa. Está cheio de coisas perversas,
acompanhando a nossa família e às vezes acompanhando nós mesmos. E quando nós entramos na nossa casa, não encontra barreira, não encontra resistência, entra junto e começa a desenvolver. Entra a raposa, entra a raposinha. Tem buraco grande que entra a raposa, mas buraco pequeno não entra a raposa, mas entra a raposinha. E entra tudo, não tem resistência. De repente é uma inquietação familiar, é uma discordância entre casal. De repente não tem mais paz, a criança só chora, vem uma enfermidade, as portas se fecham, o ambiente fica um ambiente sombrio, não tem mais alegria dentro de casa. Mas em nome do Senhor Jesus, ó igreja, entenda esta palavra. Nós estamos em tempos difíceis. Sinta a virtude aí, sinta o poder de Deus. Busca o Senhor. Ainda há tempo, ainda se pode achar. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Irmandade, eu estou feliz com aquilo que Deus está me dando de pregar, porque eu sei que está vindo dos céus, e quantos livramentos o Senhor vai fazer. Cuidado com teu vizinho, cuidado com a tua vizinha, cuidado com o parente teu. Aleluia, o Senhor dá graça de repetir novamente. Cuida da tua criança, em nome de Jesus Cristo. Tua criança pode não estar aqui agora, mas o Senhor me mostra claramente a virtude e a proteção divina. Ela agora envolve a tua criança, envolve o teu filho, a tua filha. Reage em nome do Senhor Jesus. Honre este lugar que Deus te colocou. É pouco nós estarmos aqui reunidos num ambiente sagrado desse, ouvindo a voz de Deus, sentindo a presença de Deus nos envolver. É pouco saber que se nós agora, o Senhor tampar a nossa respiração e o nosso coração, o sangue não bombar mais e o nosso coração parar, nós vamos cair aqui, mas nós vamos entrar na glória. Isso, aleluia. E o Senhor, é pouco saber que Deus guarda a tua geração, é pouco saber que onde tu colocar as tuas mãos, o Senhor coloca dele, aonde tu pisar, o Senhor pisa junto. É pouco saber que o diabo vem por um caminho, o Senhor abre 7 para ele ir embora. É pouco isto. Ou vamos querer fábulas contadas, falsificando o Evangelho, para que a gente se acomode nos nossos erros, nas nossas deficiências? Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Fornicação é pecado. Adultério é pecado. Cobiça é pecado. Não consegue ver uma pessoa do sexo oposto. Os olhos tenebrosos, e se nos nossos olhos tiver trevas, quão grandes serão tais trevas? Será que a palavra de Deus não tem capacidade, não tem poder, não tem eficácia para tirar a impureza dos nossos olhos? Esse Cristo apresentado
Ele não consegue nos santificar. O Evangelho da graça, ele não muda, ele não transforma. Será que ele não consegue santificar? Ele muda, ele transforma e ele santifica. A santidade, ela convém à casa de Deus. Que a santidade, ela desça aqui agora. Tome, aleluia, desde a criança até o mais idoso que está aqui, seja tomado de santidade. Irmãos, nós temos que ter noção disso. O frio é aquele que está morto, não foi ressuscitado ainda. O quente é aquele que foi ressuscitado. Pela grandeza do Evangelho, está escrito: o frio ou quente, o morno vomitar-te-ei da minha boca. Será que nós não paramos para pensar nisso? Ô igreja, se posicione. Se posicione. Ou é ou não é. Ou queremos ou não queremos. Nós vamos continuar limitando as coisas de Deus? Isso aqui eu abro mão, pode tirar de mim. Isso aqui não, Senhor. Isso aqui não mexe não. Se o Senhor tirar isso daqui, eu vou ser um entediado, uma entediada, vai mexer na minha autoestima. É assim que trata o Senhor? É assim? Irmãos, o Evangelho da graça, ele é puro, ele é lindo, ele é sublime. E o Senhor manda falar no final desta palavra: tu estás disposto a deixar todas essas tuas fragilidades, essas tuas ignorâncias, esses teus preconceitos, tu estás disposta a deixar todos esses caprichos, a deixar todas essas narrativas falsas, aleluia, que não tem fundamento. Tu estás disposta, e tu estás disposta a seguir ao Mestre da forma que Ele quer? Será que nesse século 21 a palavra de Deus perdeu a força e não santifica mais? Faz um teste aí. Fique em comunhão aí. Faz um teste aí. Fique em comunhão aí. Que esta virtude tu vai sentir aí. É isso que Deus quer. Ouvir um louvor puro, um louvor santo, um homem, aleluia, puro, uma mulher pura, aleluia, cheio das virtudes de Deus. Deus quer tirar essa deficiência da tua vida. Pisa que o Senhor vai pisar contigo. Vai que o Senhor será contigo. O que não subiu na tua mente, não desceu no teu coração, Deus vai operar na tua vida. Irmãos, o hino 44 fala que a força do mal, ela tem que recuar. E Deus me deu uma visão muito linda aqui. Tem muita coisa das trevas recuando da nossa vida. Esta é a eficácia do Evangelho, do poder da palavra de Deus. Aleluia! Até os músicos recebam ânimo, porque o inimigo está lutando com essa orquestra. Não aqui desta comum congregação, aonde tem uma orquestra, o inimigo está lutando para tirar a força dos músicos e das organistas. Mas agora nesta comunhão que vocês estão, vai embora muita moléstia espiritual do nosso meio. Irmãos, o Senhor aqui está assinando algum decreto favorável ao seu povo. A alguns metros daqui,
Tem algum lugar aqui próximo que faz algumas invocações e eles receberam a garantia que esse povo iria se dissolver. Mas agora vem a garantia dos céus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ponha isso na tua mente. Deus é por ti. Deus é por ti. Hoje cai por terra todos esses projetos malignos da tua vida, do teu ministério, dos teus negócios, da tua família, dos teus estudos. Aleluia, irmãos, eu quero parar, mas a virtude de Deus está aqui em cima. Cai por terra tudo isso. Ama o Evangelho. Leia aqui, cante hinos, leia aqui. Alguém falar não tem confissão de fé? Nós temos confissão de fé. Está aqui, ó, confissão de fé. Nós cremos na inteira Bíblia, aceitando ela como a infalível palavra de Deus. Nós cremos que há um só Deus vivente, verdadeiro, eterno e de infinito poder. Nós cremos que aqui é a nossa confissão de fé. 12 pontos de doutrina. Vamos ocupar a nossa mente com aquilo que é dos céus, porque está vindo aí uma grande dispensação. Deus seja louvado.